no livro de Hebreus. Se você não trouxe a Bíblia física, pegue o seu smartphone, então acesse o livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A galeria dos heróis da fé. Em Hebreus, ali no capítulo 11, a partir do versículo 32, nós podemos ler assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. O verso 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Quantos nomes, não é mesmo? Qual deles aí você mais gosta? Talvez você goste do famoso Gideão, né? Será que você seria um soldado para ir lutar com Gideão? Talvez você goste muito da história de Sansão, o forte Sansão, não é mesmo? Quem, quando criança, nunca quis ser forte como Sansão quando via a história, né? Eu, por exemplo, quando vi a história de Sansão, não queria cortar o cabelo. Se vocês verem as minhas fotos quando eu era pequeno, eu tinha mais cabelo que corpo. Um black bem alto, assim, bem armado. Sansão, queria ser forte. Talvez você se identifique com a história de Davi, não é mesmo? Uma vida de altos e baixos. Uma hora você está fazendo o que Deus está pedindo e na outra hora você está cometendo o maior dos pecados e parece que não tem jeito, mas depois você se arrepende e volta para Deus novamente. Talvez você se sinta como um Samuel. Adora profetizar, principalmente se for sobre a vida dos outros. É um Samuel meio moderno, né? Quantos nomes em um só verso. Mas nessa noite eu queria convidar você a voltar um pouco na história de um homem muito conhecido. Você sabe quem é? Davi. E eu queria falar com você um pouquinho da história de Davi, mas eu não queria falar daquela história que você já está acostumado a ouvir. Sobre o pecado de Davi, ou sobre a vitória que ele teve sobre Golias. Não, essas histórias a gente já conhece muito bem. Davi, na verdade, ele tem um momento da sua vida em que ele expressa para nós a graça de Deus de uma maneira que você não encontra em nenhuma outra história da Bíblia. É sobre essa história que eu queria tratar com você nessa noite. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de 2 Samuel. Que você voltasse um pouco aí na sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. E aqui a gente tem o registro dessa bela história da demonstração de graça que Davi pôde ter na sua vida. Aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, o versículo 1 diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? E para que você possa entender o contexto do capítulo 9 aqui de 2 Samuel, deixa eu te explicar uma coisa. Você conhece a história de Davi, não conhece? Vou resumir ela rapidamente para você. Davi, em sua vida, foi um homem de altos e baixos, como eu mencionei para vocês no princípio. Em alguns momentos estava seguindo a vontade de Deus, derrotando gigantes, conquistando povos. Em outros momentos, de uma maneira muito peculiar, caiu em adultério e assassinato. Davi, ele foi um homem de altos e baixos. Mas Davi era um homem de promessas também. E certo dia, só para refrescar a sua memória, Davi, ele estava com seu amigo ali, Jonatas, sabe? O filho de Saul. E eles estavam conversando ali e Jonatas chega para Davi e fala assim: Davi, é o seguinte, eu sei que você
vai ser rei em Israel. Não tem jeito, não tenta desconversar do assunto, que a gente já está sabendo. Tudo que você tem feito, a forma como Deus tem se manifestado na sua vida, Davi, está escancarado que você vai ser o futuro rei de Israel. E Davi, você sabe como que funciona, né? Você não é da nossa família. Você não é filho de Saul, você não é meu irmão, mesmo sendo meu melhor amigo. E você sabe que o costume qual é? Quando um novo rei assume, e a família do antigo rei ainda está viva, o novo rei mata todo mundo para que não haja nenhuma revolta, nenhum levante para tomar o trono. Davi, faz uma promessa para mim. Pelo amor que você sente por mim, pela amizade que nós temos, prometa que quando você se tornar rei, você não exterminará a minha descendência. E naquele momento, Davi, ele cria um pacto com Jonatas. Ele fala assim: pode ficar tranquilo, que eu vou cuidar da sua descendência. Os anos se passam, Jonatas está na guerra com seu pai Saul, e os dois morrem. E acontece então que um mensageiro chega ao palácio com a notícia: o rei está morto, e o herdeiro também. Salvem-se quem puder. Porque o novo rei que vai substituir vai matar todo mundo. E o que aconteceu ali no palácio? Os familiares começaram a fugir. E havia ali uma babá que cuidava do netinho de Saul. O nome desse garotinho era Mefibosete. E aquela babá pegou aquele neném e saiu correndo com ele para salvar a vida daquele propenso, possível sucessor do trono. E então acontece um leve acidente que se torna um pouco fatal. A babá deixa a criança cair e aquela criança bate com as pernas no chão de maneira que ela fica aleijada, paraplégica. Mas ela consegue tirar a criança do palácio e todos ali se salvam e tudo mais. Davi então assume o trono, e aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, já estavam ali se passando muitos anos em que Davi estava no governo, e já havia paz no reino de Israel, e ele olha para aquilo tudo e ele se lembra da promessa que ele havia feito para Jonatas, o seu amigo. E ele lança a pergunta no versículo 1: resta alguém da casa de Saul para que eu possa demonstrar a bondade para com essa pessoa pelo amor pelo pacto que eu fiz com Jonatas? E aqui, queridos, tem uma coisa muito bonita. A palavra bondade no original, ela é reset. E essa palavra, ela poderia ser traduzida também como graça. Graça. Na verdade, essa seria uma melhor tradução dessa palavra. Em outra forma, o que Davi perguntou para os seus servos foi o seguinte: restou alguém da casa de Saul para que eu possa demonstrar da graça de Deus para com essa pessoa? A mesma graça que eu encontrei quando pequei, a mesma graça que eu encontrei quando me desviei dos caminhos do Senhor. Eu quero mostrar essa graça na vida de outra pessoa neste momento, e eu gostaria que fosse alguém da casa de Saul. Restou alguém ainda? E havia ali alguns dos servos, e um deles se levanta. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto. No versículo 2, diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no para que viesse até Davi, e o rei lhe perguntou: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar da graça, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ó rei, ainda há um filho de Jonatas, porém este é aleijado de ambos os pés. E Davi lhe perguntou: aonde está? E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Queridos, um segundo ponto muito interessante sobre essa história. A Bíblia ela não traduz
o nome da cidade que o filho de Jonatas estava. Porque essa tradução não seria possível para a nossa língua. Eu vou te explicar o porquê. Lodebar, na verdade, é um nome composto, vamos dizer assim. Debar tem no seu significado uma terra de pastagens, uma terra que tem afluência para poder plantar, tem rios, tem água doce, tem vida. E Lo seria uma contração negativa. Ou seja, Lodebar é nada mais nada menos do que a terra que não tem pastagem, a terra infértil, a terra sem plantações, um deserto esquecido por todos. Para Lodebar iam as pessoas que não tinham mais nenhum crédito na cidade. Era em Lodebar que você encontraria os leprosos, que você encontraria os fugidos de guerra, que você encontraria ladrões da pior espécie. Era em Lodebar que as pessoas que não tinham esperança se encontravam. E era em Lodebar que estava o filho de Jonatas. E eu queria que você imaginasse comigo, se você continuar lendo o relato, você vai ver que Davi, ele chama a sua cavalaria real e fala assim: vocês vão lá em Lodebar buscar o filho de Jonatas. E imagina essa cena. As pessoas ali no seu dia a dia na cidade, e na colina acima eles veem o estandarte do rei, a bandeira real se aproximando da cidade. E então o amigo corre até a casa de Mefibosete e fala assim: você está lascado, a casa caiu, a carruagem do rei está vindo aí, os soldados dele estão vindo, e você sabe, né? Você é neto de Saul. Saul tentou matar Davi, não foi só uma vez. É melhor você correr. E aí Mefibosete olha para si, aleijado, de ambos os pés, e ele fala: como que eu vou correr? O que me resta é esperar. E a carruagem se achega, confronta ali aquele jovem, reconhece ele, e o soldado principal ali, o general talvez, ele faz a pergunta: você é o Mefibosete, né? Isso, sou eu. Naquele momento, queridos, Mefibosete, ele só esperava por uma coisa. Ele esperava ouvir o barulho de uma espada sendo tirada da bainha e a sua cabeça ser decepada. Mas Mefibosete ouve a primeira frase que ele nunca iria esquecer na sua vida. A frase que ele ouve é a seguinte: o rei quer te ver. O rei quer te ver. Sabe o que Mefibosete pensou? Agora deu. O rei quer matar pessoalmente, ó. Ele não quer nem deixar o soldado me matar. Ele mesmo quer enfiar a espada em mim, porque, né, e faz sentido. O meu avô perseguiu tanto ele, fazer o quê? Vamos, né? Mefibosete é conduzido até o palácio. É colocado diante do rei Davi. Pense comigo na cena. Mefibosete, sujo, suado, cansado da viagem. O rei Davi, no seu trono, o rei que nunca perdeu uma batalha, com a sua coroa, suas vestes reais. E eu queria que você lesse comigo o início do versículo 7. Porque aqui no versículo 7, Davi, ele fala algo para Mefibosete que ele nunca iria esquecer. Diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. Mefibosete, não temas, não se preocupe, eu vou usar da graça de Deus para com você. Eu vou usar da bondade do Senhor na tua vida.
E ele continua no versículo 7, Davi ele não para. Talvez Mefibosete quisesse agradecer Davi e falar: nossa, rei, muito obrigado por isso, mas ele não deixa, ele continua, e ele vai dizendo: eu vou te restituir todas as terras de Saul e as terras de teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Sabe o que Davi fez? Davi ele chama Ziba, você pode ler isso depois. Ele chama Ziba e fala assim: Ziba, quantos servos tem na sua casa? E Ziba fala assim: ó, tem 35, Davi. Então é o seguinte, a partir de hoje, todos vocês vão trabalhar para Mefibosete. Vocês vão lavrar, vocês vão colher, vocês vão arrumar a casa dele, vocês vão cuidar das finanças, vocês vão fazer a comida para ele. Ele vai ter a melhor vida, porque ele vai ganhar tudo o que pertenceu aos seus antepassados. Mas Ziba, anota uma coisa para mim. Anota uma última coisa. O pão, Ziba, o pão, ele vai comer na minha mesa, na mesa do rei. E queridos, eu queria falar para você uma coisa nessa noite. Poucas histórias vão mostrar a graça de uma maneira tão bela como esta. Porque você sabe quem se assentava à mesa do rei? Eu queria que a sua mente voltasse no passado agora. Imagine um palácio grandioso, grandes colunas, a iluminação, talvez uma orquestra aqui num canto. A mesa do rei está posta com as mais variadas comidas. Você sabe quem se assenta à mesa do rei? Vamos começar pelo rei. Davi reinou 40 anos em Israel. Nunca perdeu uma batalha. À mesa do rei se assentavam 37 homens, conhecidos como os valentes de Davi. Eu não tenho tempo para contar a história de todos, mas eu vou citar só 2 histórias aqui para você saber. Um desses soldados, um dia estava na batalha, e ele se viu cercado pelo exército inimigo. E ele ergueu a sua espada e gritou bem alto: eu vou lutar pelo Senhor e por Davi. E aquele soldado, ao final do dia, havia matado 800 homens do povo inimigo. O relato nos diz que a sua mão estava tão apegada à espada que ninguém conseguia tirá-la. Era esse tipo de gente que se assentava à mesa do rei. Na mesa do rei se assentava um outro valente que um dia ouviu Davi falando assim: nossa, eu estou com uma sede, mas eu não queria essa água daqui, eu queria a água lá de Belém, lá do poço da onde meu pai cavou junto comigo. E aquele soldado ouviu aquilo e falou assim com outros 2: você ouviu? O rei quer água lá de Belém, vamos lá buscar. Aí os outros 2 falaram assim: Belém é a capital dos filisteus, o exército deles está tudo lá. E aquele soldado olhou e falou assim: qual o problema? Vamos lá buscar água, é o nosso rei. E eles foram. Eles entraram no meio do arraial, mataram quem preciso foi, pegaram a água e trouxeram para Davi. Era esse tipo de gente que se assentava à mesa do rei. Na mesa do rei se assentavam os filhos. Salomão, o homem mais sábio que existiu, a Bíblia fala para nós que nunca houve e nunca haverá ninguém mais sábio do que Salomão. À mesa do rei, querido, se assentava Absalão, o homem mais bonito que já existiu na história desse mundo, até que eu apareci. A Bíblia fala para nós que da planta do pé até o seu último fio de cabelo não havia defeito algum em Absalão. Ah, queridos irmãos, aí está a mesa posta. Todas essas grandes pessoas assentadas, prontas para comer.
E quando eles vão se servir, o rei fala: opa, espera, ainda não, falta um. Os filhos se entreolham e falam: pai, estão todos aqui. E Davi diz: não, falta um. Você consegue ouvir? São surdos de uma muleta de um jovem se arrastando no pátio, chegando para o jantar ou para o almoço. Mefibosete se achega, pede desculpas pela demora. Davi, com amor, olha para ele e diz: filho, ninguém teria começado antes de você chegar. E sabe o que é mais incrível, queridos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você senta na mesa para comer, você consegue ver as pernas de alguém? Sim ou não, igreja? Não. Sabe o que é mais incrível nessa história? É que quando Mefibosete se assenta na mesa do rei, a mesa do rei cobre a sua imperfeição, e perante o rei, ele é igual a todos. Queridos irmãos, nós vivemos na terra de Lodebar, na terra que não há pastagem, na terra do desespero, na terra do desânimo, na terra da desesperança. Mas esta noite, a carruagem celeste parou aqui em frente a IASD Vila Curuçá. O general desce e ele vem te chamar para ir diante da presença do rei. E não tenha medo, querido, porque pela graça, somente pela graça, o rei vai te dizer: não temas. Não quer você fazer parte da mesa do rei? Imagina como não vai ser assustador. Você vai estar sentado numa mesa com Abraão. Abraão, pai da fé, levou o próprio filho para sacrificar. O irmão teria coragem de levar o seu filho para sacrificar? Quem somos nós diante de Abraão? Quem somos nós diante de Paulo, que morreu defendendo o evangelho? E muitos de nós não conseguimos recusar um trabalho no sábado, porque precisa do emprego, não é mesmo? Na mesa do rei, queridos, estará Moisés. Moisés conduziu uma multidão pelo deserto. Eu sei que tem um ancião aqui na igreja. Às vezes a gente que é ancião, líder de música, não consegue cuidar de um grupo de 5 pessoas, a gente já não dá conta. Vai estar lá Moisés. Só que sabe o que é mais incrível? Junto com Abraão, junto com Moisés, junto com Paulo, vai estar você, vai estar eu. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Jesus, quando morreu na cruz, ele olhou para você, e o olhar de Cristo ultrapassou os tempos, ultrapassou a história, e ele chegou até hoje, neste momento, aqui em Vila Curuçá. E o olhar de Cristo te convida para fazer parte da mesa do rei. Querido irmão, não recuse o convite. Amanhã pode ser muito tarde. Agora é o momento de aceitar o convite que Cristo te faz. Venha, pois Ele te espera. Amém. Meus erros cometi.
Obrigado, Pai, porque naquela cruz o Senhor pensou em mim. O Senhor pensou no meu lugar à mesa. O Senhor planejou a minha refeição. O Senhor cuidou detalhadamente para que eu pudesse estar aqui nesta noite. Amém. E hoje, Pai, o Senhor se aproximou de nós com a carruagem celeste. Os seus santos anjos estiveram aqui para confirmar a nossa presença na mesa do Rei. Ah, querido Deus, como aguardamos, como almejamos por este dia em que juntos com o Senhor tomaremos a ceia, em que juntos com os grandes nomes da Bíblia conversaremos livremente sobre o Teu amor. Senhor, eu peço de maneira especial por algum irmão aqui que esteja numa vida difícil, Pai, esteja triste, afastado de Ti por causa de algum pecado, que o Senhor possa trazê-lo de volta, Pai. Amém. Que esse irmão possa entender que a graça superabundou onde abundou o pecado. E somente pela graça temos participação na mesa do Rei. Amém. Conduza-nos, Senhor, para esta semana. Uma semana de trabalho, de lutas, de provas, provações. Mas uma semana de vitórias. Amém, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Leva-nos em segurança. Tudo isso rogamos a Ti, não porque merecemos, mas oramos no nome daquele que olhou para nós na cruz, Jesus Cristo.